Bom dia. Oi. Ai, que frio. Deixa eu achar a página. Estamos na página 137 do livro Físico. Todo mundo se achou? A gente vai começar no relato preliminar. Tudo certo? Todo mundo achou? Aí quem está no PDF, ó, mandar aqui, obrigada, Sara, no PDF é 163. Aí eu não sei se em todo o PDF é o mesmo, mas quem quiser dar um Ctrl L aí e procurar, é relato preliminar, e a primeira frase é no verão de 1895. Posso começar? Vamos lá? Que bom, mas vou lá. E no verão de 1895, eu havia tratado psicanaliticamente uma jovem senhora que mantinha uma amizade próxima comigo e com os meus familiares. É compreensível que essa mistura de relação possa tornar-se fonte de várias inquietações para o médico, em especial o psicoterapeuta. Olha, que já sabia que não rolava tratar de amigos antifamiliares. Já estava percebendo isso daqui. A gente tem vontade de dar umas dicas psicanalíticas para os nossos familiares, mas não pode, vai dar treta, não façam. Seu interesse pessoal é maior, sua autoridade menor. Um fracasso ameaça enfraquecer os laços da antiga amizade com os parentes do paciente. O tratamento terminou com um sucesso parcial. A paciente perdeu sua angústia histérica, mas não todos os sintomas somáticos. Na época, eu não estava muito seguro dos critérios que determinam a resolução definitiva de um caso clínico de histeria, e propus à paciente uma solução que não lhe parecia aceitável. Em tal discórdia, interrompemos o tratamento por causa das férias de verão. Certo dia, recebi a visita de um colega mais jovem, de meus amigos mais próximos, que havia visitado a paciente. E eu acho que fala Irma, né, gente? Acho que é esse o nome. E sua família em sua residência de campo. Perguntei-lhe em que estado ele a encontrara, e recebi a resposta. Ela está melhor, mas não completamente bem. Sei que as palavras do meu amigo Otto, ou o tom em que foram ditas, me irritaram. Eu acreditava detectar nelas uma repreensão, no sentido de que teria prometido demais à paciente. E, com ou sem razão, atribuí o suposto fato de Otto tomar partido contra mim à influência dos parentes da paciente, que, como eu acreditava, não viam com bons olhos meu tratamento. Mas não entendi minha sensação desagradável, e não a expressei. Na mesma noite, redigi o caso clínico de Irma, para, com a intenção de me justificar, entregá-lo ao Dr. M, um amigo comum que era, então, a personalidade de maior autoridade em nosso círculo. Naquela noite, ou mais provavelmente na manhã seguinte, tive o seguinte sonho, que anotei imediatamente ao acordar, e tem uma nota de 1914. Esse é o primeiro sonho que submeti a uma interpretação mais minuciosa. Sonho de 23 a 24 de julho. Olha só. Ah, não, é de julho. Estamos quase no mesmo período. De 1895. Um grande salão, muitos convidados que recebemos. Entre eles, Irma, que imediatamente chamo de lado, como que para responder à sua carta e para recriminá-la por ainda não aceitar a minha solução. Digo a ela, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua, daquele jeitinho dele bem dócil. Ela responde, se você soubesse quantas dores eu sinto agora na garganta, no estômago e no ventre, elas me sufocam. Eu me assusto e olho para ela.
Parece pálida e inchada. Penso que talvez eu não esteja reconhecendo algo orgânico. Levo-a até a janela e examino sua garganta. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam uma dentadura artificial. Penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Então ela abre a boca adequadamente, e à direita descubro uma grande mancha branca. Em outro lugar, vejo, em estranhas formações crespas, que evidentemente tinham como modelo os ossos turbinados do nariz, extensas crostas cinzentas esbranquiçadas. Chamo rapidamente o Dr. M, que repete e confirma o exame. A aparência do Dr. M é muito diferente da de costume. Está muito pálido, manca e com o queixo está sem barba. Agora, meu amigo Otto também está ao lado dela, e meu amigo Leopold a escuta através do corpete e diz: ela tem uma área amortecida embaixo, à esquerda. Ele indica também que uma parte da pele do ombro esquerdo está infiltrada. Algo que, como ele, também consigo sentir, apesar do vestido. M diz: não há dúvida, é uma infecção, mas não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. De imediato, também sei qual a origem da infecção. Recentemente, quando ela se sentiu indisposta, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção com um preparado de propileno, ácido propiônico, trimetilamina. Vejo essa fórmula em negrito diante dos meus olhos. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Também é provável que a seringa não estivesse limpa. Esse sonho tem uma vantagem sobre muitos outros. Fica imediatamente claro a que eventos do dia anterior ele remete e qual é o tema abordado. O relato preliminar fornece essas informações. A notícia que eu havia recebido de Otto sobre o estado de Irma e o caso clínico que redigi até altas horas da noite ocuparam minha atividade psíquica também durante o sono. Mesmo assim, creio que ninguém tenha lido o relato preliminar e conheça o conteúdo do sonho, imaginar o que este significa. Eu mesmo não sei. Surpreendo-me com os sintomas patológicos de que Irma se queixa no sonho, pois não são os mesmos pelas quais a tratei. Sorrio ante a ideia absurda de uma injeção com ácido propanoico e o consolo expresso pelo Dr. E. O sonho me parece mais obscuro e mais condensado em sua parte final do que no início. Para descobrir o significado de tudo isso, preciso fazer uma análise minuciosa. Análise. O salão. Muitos convidados que recebemos. Passamos aquele verão em Belleville, numa casa isolada, numa das colinas adjacentes a Kahlenberg. Essa casa havia sido projetada como local de entretenimento. Por isso, tinha salas inusitadamente altas na forma de salões. O sonho ocorreu em Belleville, poucos dias antes do aniversário de minha esposa. Naquele dia, minha esposa havia expressado a expectativa de que vários amigos, entre eles também Irma, comparecessem ao seu aniversário como nossos convidados. Meu sonho antecipa essa situação. É o aniversário da minha esposa e muitas pessoas, inclusive Irma, são recebidas por nós como convidados no grande salão de Belleville. Recrimino Irma por não ter aceitado a minha solução. Digo, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Eu poderia ter lhe dito o mesmo em estado de vigília, ou talvez até tenha dito. Na época, eu acreditava, erroneamente, como vim a reconhecer mais tarde, que a minha tarefa se esgotava com a comunicação do sentido oculto dos sintomas do paciente. Ó, isso daqui também é muito importante, porque ainda hoje tem psicanalistas que acreditam que o nosso trabalho acaba nesse lugar, assim, sabe? De, poxa, mas eu já entendi, eu tô falando, fulano sente isso por causa do pai, da mãe, X.
E aí o paciente vai olhar e perguntar, e às vezes perguntar mesmo, ou de forma indireta, tá, e o que que eu faço com isso? E a modificação não vem na página 141. A modificação, que a gente chama de, né, cada um vai chamar de um lugar, mas de transformação, ressignificar, atravessar, não vem da descoberta daquilo. Né? Não só isso, claro que a descoberta daquilo faz parte, mas não é suficiente para que tenha, então, um processo de ressignificar, que seja o trauma ou qualquer coisa nesse sentido. Se este aceitava ou não a solução, da qual dependia o êxito do tratamento, não era mais responsabilidade minha. E aqui essa questão, né, de que ele está dizendo da solução, muito provavelmente a solução vem de um lugar de sugestão, que também, com o avanço ali da técnica da psicanálise, com tudo que ele descobriu, não adianta, né, se dizer para um paciente, seu problema é esse, para você resolver, você faz isso, a gente sabe que não tem valor. Sou grato a esse equívoco, agora felizmente superado, por facilitar minha existência no momento em que eu produziria sucessos de cura a despeito de toda a minha inevitável ignorância. Percebo, porém, nas palavras que dirijo a Irma no sonho, que não quero ser o responsável pelas dores que ela ainda sente. Se a culpa for da própria Irma, a culpa não pode ser minha. A intenção do sonho deveria ser buscada nessa direção? É tipo um meme, né? A culpa é minha, então eu coloco ela em quem eu quiser. As queixas de Irma. Dores na garganta, no ventre e no estômago. Elas a oprimem. Dores de estômago faziam parte do complexo de sintomas da minha paciente, mas não eram proeminentes. Ela se queixava mais de sensações de náusea e repulsa. Dores na garganta, no ventre e constrição na garganta quase não importavam em seu caso. Pergunto-me por que eu teria optado por essa seleção de sintomas no sonho e não encontro resposta no momento. Ela parece pálida e inchada. Minha paciente sempre teve uma aparência curada. Suponho que aqui ela represente outra pessoa. Assusto-me ao pensar que tenha ignorado uma afecção orgânica. Isso, como todos acreditaram, constitui uma fonte inesgotável de angústia para um especialista que trata quase que exclusivamente pacientes neuróticos e que está acostumada a atribuir à histeria muitos fenômenos que outros médicos tratam como orgânicos. Por outro lado, surge, não sei de onde, uma ligeira dúvida se meu susto é totalmente sincero. Se as dores de Irma tiverem um fundamento orgânico, eu não sou responsável por sua cura. Meu tratamento elimina apenas dores histéricas. No fundo, então, parece-me que eu desejo um equívoco no diagnóstico. Isso afastaria também a acusação de ter fracassado. Aqui, quando ele coloca dessa questão, né, de ser uma preocupação dos médicos, eu acho que isso entra como uma preocupação que deve e que eu sei que é nossa, né? Muitas vezes os pacientes eles vão se queixar de sintomas e a gente precisa ter um olhar para isso, de entender esses sintomas e entender mais profundamente, vai questionando, vai atrás de saber de que ordem é isso, porque pode ser o caso de misteria, mas pode não ser. Pode ser que seja uma outra coisa. Saiu recentemente, até, acho que esse ano ainda, não sei em que mês, um paciente que foi diagnosticado com. Era uma mulher, que foi diagnosticada com crise de ansiedade no PS, e na verdade ela estava infartando e ela veio a falecer por conta disso. Então, é importante que a gente esteja muito atento para os sintomas dos pacientes. Na dúvida, encaminha para o médico. Na dúvida, pede para o paciente para que ele vá, então, em busca de um check-up. Mal não vai fazer. Né? Fazer algum exame e buscar se tem algo ali que te soa estranho, você percebeu que o paciente está se mostrando muito angustiado, mas ele realmente não tem noção de nada emocional que pode estar causando aquilo, se não vem nada na fala dele, se o sintoma, às vezes ele
tem uma duração, tem um exemplo de uma paciente que falava de um formigamento que nunca passava. Nunca, assim, ela ficava dias com formigamento contínuo. E ela foi no hospital algumas vezes, e aí ela tomou diazepam, porque era diagnosticada com crise de ansiedade, e aí eu pedi que ela fizesse uma avaliação com um neurologista. E ela descobriu uma doença autoimune grave. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Crise de ansiedade, ela tem um viés que a gente consegue entender, que tem uma angústia, que tem algo que vem acompanhado com ela. Uma crise de ansiedade, ela não vai durar 60 horas com o braço formigando. Não vai acontecer. Você pode ter vários episódios de uma crise de ansiedade num dia, né, numa semana, mas de forma contínua, não. Tem algumas sensações, algumas coisas que a gente tem que saber fazer uma boa leitura disso para não comer bola, e às vezes o paciente tem uma questão então, que precisa ser tratada e deixar de ver. Tem muita gente que fala sobre isso, tem cursos, né? A gente precisa olhar para esse lugar aí de diagnóstico diferencial, isso é extremamente importante. Levo-a até a janela para examinar sua garganta. Ela resiste um pouco, como as mulheres que usam dentes falsos. Aqui tem uma nota. A diferença em relação ao texto do sonho, acima onde se lê dentadura artificial, encontra-se no original alemão. Penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Eu nunca tive motivos para inspecionar a cavidade bucal de Irma. O procedimento no sonho me lembra um exame realizado há algum tempo numa preceptora, que a princípio dera a impressão de beleza juvenil, mas que no momento de abrir a boca procurou esconder as dentaduras. Esse caso remete a outras lembranças de exames médicos e de pequenos segredos revelados em seu decorrer, para o desagrado de todos. Ela não precisaria disso. Seria, em primeiro lugar, um elogio a Irma. Suspeito, porém, de outro significado. O analista atento percebe se os pensamentos de fundo por ele antecipados foram esgotados ou não. O modo como Irma se posiciona diante da janela me lembra repentinamente outra experiência. Irma tem uma amiga íntima, uma pessoa que tenho em alta estima. Certa noite, quando lhe fazia uma visita, eu a encontrei à janela, na situação reproduzida no sonho. E seu médico, o mesmo Dr. M, declarou que ela apresentava uma placa diftérica. O personagem do Dr. M e a placa retornam no decorrer do sonho. Agora lembro que, ao longo dos últimos meses, tive toda a razão para suspeitar que essa outra senhora também era histérica. Sim, a própria Irma me revelara esse fato. Mas o que eu sei sobre seu estado? Apenas que ela sofre de sufocação histérica, como a Irma do sonho. Ou seja, o sonho substitui minha paciente por sua amiga. Agora, me lembro também de ter cogitado várias vezes a possibilidade de essa mulher recorrer aos meus serviços para livrá-la de seus sintomas. No entanto, considerei improvável, pois ela é de natureza muito reservada. Ela se opõe, como mostra o sonho. Outra explicação seria que ela não precisaria disso. Até então, realmente tem se mostrado forte o bastante para dominar seus estados sem ajuda alheia. Agora restam apenas poucos traços que não consigo atribuir nem à Irma nem à sua amiga. Pálida, inchada, dentes falsos. Os dentes postiços me levaram àquela preceptora. Agora sinto-me inclinado a contentar-me com dentes estragados. Então, lembro-me de outra pessoa a qual esses traços poderiam aludir. Também não se tratava de uma paciente minha, nem quero tê-la como tal, pois percebi que ela fica envergonhada em minha presença, e eu não a considero uma paciente cooperativa. Ela costuma ficar pálida, e certa vez, quando passava por uma fase especialmente boa, estava inchada. Aqui tem uma nota. Essa terceira pessoa podemos atribuir também a queixa ainda não esclarecida sobre as dores do abdômen. Trata-se naturalmente de minha própria esposa.
As dores no abdômen me lembram um dos eventos em que percebi claramente seu pudor. Preciso reconhecer que, no sonho, meu tratamento de Irma e da minha esposa não é muito amoroso, mas como desculpa, posso dizer que julgo ambas pelo ideal da paciente obediente e submissa. Portanto, comparei minha paciente Irma com duas outras pessoas que também se oporiam ao tratamento. Qual poderia ser o sentido de eu trocá-las no sonho por sua amiga? Talvez porque eu quisesse trocá-la. A outra desperta maiores simpatias em mim, ou eu tenho uma opinião melhor de sua inteligência, pois considero Irma tola por não aceitar minha solução. A outra seria mais inteligente, ou seja, cederia mais rápido. A boca se abre facilmente, ela revelaria mais do que Irma. Aí outra nota. Suspeito que essa interpretação dessa parte ainda não avançou bastante para revelar todo o seu sentido oculto. Se quisesse dar continuação à comparação entre as três mulheres, eu me afastaria demais do tema. Cada sonho tem pelo menos um ponto em que ele é insondável, um umbigo, por assim dizer, com o qual ele se vincula ao desconhecido. O que vejo na garganta, uma mancha branca e os ossos turbinados cobertos de crostas. A mancha branca me lembra a difterite e, portanto, a amiga de Irma, mas também a doença grave de minha filha mais velha, há quase 2 anos, e todo o susto daqueles tempos difíceis. As crostas nas cavidades nasais me fazem recordar uma preocupação com minha própria saúde. Na época, eu fazia uso frequente de cocaína para suprimir inchações nasais incômodas, e poucos dias antes, eu tinha ouvido que uma paciente, que seguia meu exemplo, desenvolvera uma necrose extensa da membrana mucosa nasal. A recomendação da cocaína, que eu fizera em 1884, me trouxe repreensões graves. Um amigo querido, falecido em 1895, havia acelerado sua morte por abusar da droga. Aqui eu não sei se todo mundo sabe, mas o Freud, além de usar, prescrever, ele aplicava cocaína, e nesse amigo foi um caso desse, mas não é a cocaína da maneira como a gente conhece hoje. Importante desassociar isso, não é o uso de droga indiscriminado, é que naquele momento a cocaína era usada tipo a morfina, era nesse sentido, não era como uma droga, né? Então não é, a galera dá uma viajada, né, diz que ele tava lá e se drogava, não é isso, é o uso medicamentoso que naquele 1800 e tananã, era dessa maneira que se utilizava. O que ele fazia mesmo era o charuto, né? Aí era a droga dele, era o charuto, mas a cocaína aqui está num outro lugar. Chamo rapidamente o Dr. M, que repete o exame. Isso corresponderia à posição que M ocupava em nosso meio. Mas o rapidamente é chamativo bastante para exigir uma explicação especial. Lembra-me de uma triste vivência médica. Certa vez eu havia provocado uma intoxicação grave de uma paciente por meio da administração contínua de um remédio considerado inofensivo na época, sulfonal, e recorri o mais rápido possível à ajuda do colega experiente mais velho. O fato de eu ter em mente esse caso é confirmado por um detalhe secundário. A paciente que veio a sucumbir à intoxicação tinha o mesmo nome da minha filha mais velha. Até então não havia pensado nisso. Agora, parece-me quase uma retaliação do destino. É como se a substituição das pessoas devesse ser continuada em outro sentido. Aqui também a gente vê, né, de forma indireta, uma alegação de culpa. Acho que ele colocava o filho porque ele se sentia muito culpado. Quando ele diz que, de alguma maneira, o destino está castigando, acho que vem desse lugar, uma interpretação aqui, né? Interpretação selvagem, mas acho que vem disso. Essa Matilde por aquela Matilde, olho por olho, dente por dente. É como se eu tivesse procurado todas as oportunidades para me repreender por falta de escrúpulo profissional.
É culpa mesmo, né? Acho que não tem outra interpretação. Doutor M está pálido, sem barba no queixo e manca. É correto que sua aparência ruim provoca frequentemente a preocupação dos amigos. Os dois outros traços devem pertencer a outra pessoa. Vem-me à mente meu irmão mais velho, que vive no exterior, que costuma barbear seu queixo, e que, se bem me lembro, se parece com o M do sonho. Alguns dias atrás, recebi a notícia de que ele está mancando em decorrência de uma infecção artrítica no quadril. Deve existir uma razão pela qual, no sonho, eu confundo as duas pessoas. Lembro-me, de fato, de estar aborrecido com os dois por motivos pessoais semelhantes. Ambos haviam recusado uma sugestão que eu lhes fizera nos últimos tempos. Já viu que quando ele mandava, a pessoa tinha que obedecer, né? Se não obedecesse, já virava já caótico ali. Meu amigo Otto está agora ao lado da paciente e meu amigo Leopold a examina e indica um amortecimento embaixo, à esquerda. Meu amigo Leopold também é médico, um parente de Otto. Os dois haviam se especializado na mesma área, por isso o destino os transformou em concorrentes, que sempre são comparados um com o outro. Ambos foram meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava uma enfermaria para crianças com doenças nervosas. Quase não se fala disso, né? Do Otto. Olha eu, do Otto Fag. Do Freud cuidando de crianças. Cenas como a reproduzida no sonho ocorreriam ali com frequência. Enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com Otto, Leopold examinava a criança mais uma vez e fazia uma contribuição inesperada para o diagnóstico. Existia entre eles uma diferença de caráter semelhante à diferença entre o inspetor Brasig e meu amigo Carl. Aqui tem uma nota. Eram dois protagonistas de um romance popular na época, o Timine Stronte, do tempo em que eu era um camponês, de Fritz Reuter, escrito no dialeto da região de Mecklenburgo. Um se destacava por sua rapidez, o outro era lento, ponderado, mas minucioso. Quando no sonho contraponho Otto ao cuidadoso Leopoldo, faço isso aparentemente para dar destaque a Leopoldo. Trata-se de uma comparação semelhante à feita acima, entre a paciente desobediente Irma e sua amiga, considerada mais inteligente. Percebo agora também um dos trilhos pelos quais a associação de ideias avança no sonho. A criança doente para a instituição infantil. O amortecimento embaixo à esquerda me passa a impressão de corresponder em todos os seus detalhes a um caso específico, no qual Leopold me surpreendeu com a sua meticulosidade. Tenho também uma noção vaga de uma afecção metastática, mas poderia ser também uma referência paciente que eu preferia ter no lugar de Irma, pois pelo que consigo ver, essa senhora imita uma tuberculose. Uma parte da pele infiltrada no ombro esquerdo. Sei imediatamente que se trata do meu próprio reumatismo no ombro, que sinto regularmente quando permaneço acordado até altas horas da noite. A escolha das palavras no sonho também é ambígua, algo que, como ele, também consigo sentir. Quer dizer, que sinto em meu próprio corpo. Chama minha atenção também como é incomum a designação, parte da pele infiltrada. Estamos acostumados com a infiltração posterior superior à esquerda. Esta se referiria ao pulmão e, portanto, novamente, à tuberculose. Apesar do vestido, isso nada mais é do que uma interpolação. Naturalmente, as crianças estavam despidas quando examinávamos na enfermaria infantil. Trata-se de algum contraste com a relação em relação a como devemos examinar as pacientes adultas. Contava-se de um clínico excelente, que sempre fazia o exame físico em pacientes vestidos.
O restante me parece obscuro e, francamente, não sinto inclinação a me aprofundar nesse ponto. O Dr. M diz, é uma infecção, mas isso não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. A princípio, isso me parece risível, mas, como todo o restante, precisa ser dissecado cuidadosamente. Visto mais de perto, acabo descobrindo algum tipo de sentido. O que encontrei na paciente foi uma difterite local. Lembro-me, na época, de uma doença de minha filha, de uma discussão sobre difterite e difteria. Essa é uma infecção geral que procede da difterite local. Leopold comprova a existência da infecção geral mediante o amortecimento, que me faz pensar também em focos metastáticos. Acredito, porém, que esse tipo de metástase não ocorre na difteria. Faz-me pensar antes em piemia. Não importa. É um consolo. Acho que entra no contexto do seguinte modo. O conteúdo da última parte do sonho foi que as dores da paciente são resultado de uma grave afecção orgânica. Suspeito que, com isso, quero apenas afastar a culpa de mim. O tratamento psíquico não pode ser responsabilizado pela persistência de dores diftéricas. Agora, porém, sinto-me envergonhado por ter inventado uma doença tão grave para Irma apenas para me inocentar. Parece tão cruel. Preciso, portanto, da certeza de um final feliz. E parece-me uma boa escolha ter colocado o consolo justamente na boca do Dr. M. Nisso, porém, elevo-me acima do sonho, o que precisa ser explicado. Mas por que esse consolo é tão insensato? Ele se cobrava um pouquinho, né? Disenteria. Alguma noção teórica remota, segundo a qual substâncias mórbidas poderiam ser expulsas por meio do intestino. Seria uma tentativa de zombar da tendência do Dr. M de recorrer às explicações exóticas, de fazer curiosas associações patológicas? A disenteria me faz lembrar ainda outra coisa. Alguns meses antes, eu aceitara o caso de um homem jovem com estranhas dificuldades de defecação, que os outros colegas haviam tratado como um caso de anemia com desnutrição. Reconheci que se tratava de uma histeria. Não queria aplicar a ele minha psicoterapia e o enviei numa viagem marítima. Poucos dias atrás, recebi dele uma carta desesperada do Egito, dizendo que havia sofrido uma nova crise, diagnosticada pelo médico como disenteria. Suspeito que o diagnóstico foi um erro de um colega inexperiente, que se deixou enganar pela histeria. No entanto, não pude poupar-me da recriminação de ter colocado meu paciente numa situação que poderia ter contraído algum distúrbio orgânico, além da afecção intestinal histérica. Além disso, o som de disenteria lembra difteria, palavra de mau agouro que não é mencionada no sonho. Sim, realmente devo ter zombado do Dr. M com seu prognóstico consolador. Virá ainda uma disenteria, e etc. Pois me lembro de como, anos atrás, ele mesmo, aos risos, contou algo bem semelhante sobre um colega. Ele havia sido chamado juntamente com esse colega para examinar um paciente gravemente adoecido, e se sentira impelido a lembrar ao outro, que lhe parecia muito esperançoso que havia albumina na urina do paciente. O colega, porém, não perdeu sua tranquilidade e respondeu calmamente: isso não tem importância, senhor colega. A albumina logo será eliminada. Não duvido, portanto, que essa parte do sonho contenha um desprezo pelos colegas que não conhecem a histeria. E como que para confirmar isso, passa-me pela mente. Será que o Dr. M sabe que os sintomas de sua paciente, a irmã de Irma, que nos levam a suspeitar de uma tuberculose, se devem também a uma histeria? Ele reconheceu a histeria ou será que se deixou enganar por ela? Qual, porém, poderia ser a minha motivação para tratar esse amigo de forma tão negativa? Isso é muito simples. O Dr. M concorda tão pouco com a minha solução para a Irma,
quanto a própria paciente. Portanto, nesse sonho, já me vinguei de duas pessoas. De Irma, com as palavras, você ainda sente dores, a culpa é inteiramente sua, e do Dr. M, com as palavras de um consolo absurdo que coloquei em sua boca. Aqui, quando ele fala de vingança, para quem leu aí todos os textos lá o mal-estar na civilização, vai entender super, né? O bom é que ele é honesto, assim, porque as pessoas têm essa ideia de que, ai, não pode falar, né, que desejou uma vingança, e ele já vem falando de, vamos falar, né, vamos mostrar esse lado aí que a gente tem. Reconhecemos imediatamente a origem da infecção. Esse conhecimento imediato no sonho é estranho. Poucos instantes antes, ainda não a conhecíamos, pois a infecção acabara de ser identificada por Leopoldo. Quando ela se sentiu mal, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção. Otto havia contado que, durante sua breve estada na casa da família de Irma, foi chamado para o hotel vizinho, para lá aplicar uma injeção numa pessoa que repentinamente se sentira mal. As injeções voltam a me lembrar o amigo infeliz que se intoxicou com cocaína. Eu havia recomendado a droga apenas para o uso interno, oral, enquanto abandonava a morfina. Ele mesmo, porém, passou imediatamente a injetar cocaína, com um preparado de propil, propileno, ácido propiônico. De onde vem isso? Na mesma noite em que redigi o caso clínico e sonhei em seguida, minha esposa abriu uma garrafa de licor, na qual estava escrito ananas, abacaxi, e que era um presente de nosso amigo Otto. Aqui está dizendo que ananas contém um eco curioso do nome da família da paciente da Irma. Ele tinha o costume de fazer presentes em todo tipo de ocasião. Espero que um dia uma mulher o cure disso. Esse licor exalava um cheiro tão forte de aguardente barata que me recusei a prová-lo. Minha esposa disse: daremos essa garrafa de presente aos empregados. E eu, mais cauteloso ainda, proibi que o fizesse, com a observação caridosa de que não deveríamos envenená-los. Gente, não dá, né? A gente lê Freud, a gente aprende, a gente reflete, a gente se diverte, né? É tudo num negócio só, porque tem como não se apaixonar por ele? Ele é muito legal, né? Todas as vezes que eu penso em estudar outro autor muito entregue, assim, de fato, né, estudar e tal, eu fico pensando, mas não quero abandonar o Freudinho, sabe? Me dá tão uma dor no coração. Mas eu não vou abandonar, mas me dá medo de gostar de outra pessoa assim tanto, embora eu ache isso quase impossível. Ele é muito querido. Aí as pessoas falam da. Olha, eu estou indignada ainda com o fato da pessoa receber o espírito de Freud. Se ele não falar uns negócios assim, a gente não acredita. Se ele não trouxer essa sagacidade aqui, não vai convencer a gente. Vocês viram o vídeo, né? Todo mundo tá a par aí do vídeo, daquela sacanagem. Vamos ver aqui onde eu parei. Pronto. O cheiro de aguardente ordinária, a mil, despertou em mim a lembrança de toda a sequência, propil, metil e etc., que forneceu os preparados de propil para o sonho. No entanto, efetuei uma substituição. Sonhei com um propil após chegar a mil, mas esse tipo de substituição seja talvez permitido na química orgânica. Trimetilamina. Vejo no sonho a fórmula química dessa substância, o que é testemunho de um grande esforço da minha memória. E a fórmula está impressa em negrito, como se o sonho quisesse destacá-la do contexto como algo de importância muito grande. Para onde me leva a trimetilamina, que chama minha atenção dessa forma? Para uma conversa com outro amigo que há anos conhece todos os meus trabalhos desde seu estado de germinação, assim como eu conheço também os seus. Aqui ele está falando do Fliss. Tem uma notinha. Na época, ele me comunicou determinadas ideias sobre uma química sexual,
e mencionou, entre outras coisas, que acreditava reconhecer na trimetilamina um dos produtos do metabolismo sexual. Essa substância me levou à sexualidade, aquele aspecto ao qual atribuo a maior importância no desenvolvimento das afecções nervosas que pretendo curar. E minha paciente Irma é uma viúva jovem. Se minha intenção realmente fosse desculpar o meu fracasso em seu tratamento, a melhor forma de fazê-lo seria recorrer a esse fato, que seus amigos bem gostariam de mudar. E como é estranha a composição desse sonho. A outra mulher que no sonho tenho como paciente no lugar de Irma também é uma jovem viúva. Imagino porque a forma da trimetilamina ocupa um espaço tão amplo no sonho. Tantas coisas importantes convergem nessa palavra. Ai, e toda hora ele fica repetindo isso como se fosse um negócio bem simples de falar, né? Mas vamos lá de novo. A trimetilamina é uma alusão não apenas ao aspecto imensamente poderoso da sexualidade, mas também é uma pessoa de cuja concordância me lembro com satisfação sempre que me sinto isolado por causa das minhas opiniões. Não deveria esse amigo, que ocupa um papel tão importante na minha vida, aparecer mais no contexto dos pensamentos e dos sonhos? É claro que sim. Ele é conhecedor profundo dos efeitos das afecções do nariz e dos seios paranasais. E ele revelou à ciência algumas relações altamente notáveis entre os ossos turbinados e os órgãos sexuais femininos. As três formações crespas na garganta de Irma. Pedi que ele examinasse Irma para ver se suas dores estomacais poderiam ser de origem nasal, mas ele mesmo sofre de abscessos nasais que me preocupam, e a piemia que me ocorre devido às metástases dos sonhos deve aludir a isso. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Aqui, a acusação da prática leviana é lançada diretamente contra meu amigo Otto. Acredito que tenha pensado algo semelhante naquela tarde, quando suas palavras e seu olhar pareciam indicar que ele havia tomado partido contra mim. Pensei mais ou menos assim: com que facilidade ele se deixa influenciar? Com que facilidade chega às suas conclusões? Além disso, essa frase me remete mais uma vez ao meu amigo falecido, que tão rapidamente decidiu recorrer às injeções de cocaína. Como já mencionei, nunca pretendi aplicar injeções com a droga. Sinto que essa acusação levantada contra Otto de lidar levianamente com aquelas substâncias químicas remete mais uma vez à história daquela infeliz Matilde, que dirige a mesma acusação contra mim. Evidentemente, reúno aqui exemplos de minha escrupulosidade, mas também de seu oposto. É provável também que a seringa não estivesse limpa. Outra acusação contra Otto. Esta, porém, de origem diferente. Por acaso encontrei ontem o filho de uma senhora de 82 anos, em quem preciso aplicar diariamente 2 injeções de morfina. Atualmente ela se acha no campo, e eu soube que ela está sofrendo de flebite. Pensei imediatamente numa infiltração com uma seringa suja. Orgulho-me de, durante 2 anos, não ter causado uma única infiltração. É, porém, uma preocupação constante minha, certificar-me de que a seringa está limpa. Sou meticuloso. A flebite me leva de volta a minha esposa, que durante uma gravidez sofreu de trombose, e agora surgem em minha memória 3 situações semelhantes, com minha esposa, com Irma e com a falecida Matilde, cuja identidade, evidentemente, me deu o direito de, no sonho, substituir uma pelas outras 3 pessoas. Concluí agora a interpretação do sonho, que tem uma nota acrescentada em 1909, embora compreensivelmente não tenha comunicado tudo que me ocorreu durante o trabalho de interpretação. Deixa eu ver, acho que eu vou tentar seguir para a gente terminar esse capítulo, tá bom?
Vamos ver se a gente consegue. Durante esse trabalho, empenhei-me em me afastar todas as ideias que seriam provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos escondidos por trás deste. Enquanto isso, compreendi também o sentido do sonho. Notei uma intenção realizada pelo sonho, que deve ter sido a motivação para sonhá-lo. O sonho realiza alguns desejos que haviam sido despertados pelos eventos da noite anterior. A notícia de Otto, a redação do caso clínico. O resultado do sonho é que eu não sou culpado pelas dores persistentes de Irma, que o culpado é Otto. A observação dele sobre a cura incompleta de Irma me aborreceu. O sonho me vinga, devolvendo a acusação a ele. O sonho me exime da responsabilidade pelo estado de Irma, explicando-o por outros fatores, na verdade, toda uma série de fatores. O sonho representa determinado estado das coisas da forma como eu desejo. Seu conteúdo é, portanto, uma realização de desejo. Sua motivação é um desejo. Tudo isso salta aos olhos, mas também muitos dos detalhes do sonho se tornam compreensíveis sob o ponto de vista da realização de desejos. Então, vem sempre isso, né, de que o sonho, ele está ali nessa função de realização de desejo. Vingo-me não só do apressado posicionamento de Otto contra mim, responsabilizando-o por um ato médico precipitado, a injeção. Vingo-me também pelo licor de péssima qualidade, que cheira a aguardente ordinária, e encontro no sonho uma expressão que reúne as duas recriminações, a injeção com um preparado de propina. Ainda não estou satisfeito, e prossigo minha vingança, contrapondo-o ao seu rival, mais confiável. Parece estar dizendo, gosto mais dele do que de você. No entanto, Otto não é o único a sentir o peso da minha ira. Também não ignoro a objeção do Dr. M. Antes expresso minha opinião sobre ele numa alusão explícita, segundo a qual ele é um ignorante no assunto. Virá ainda uma disenteria, etc. Sim, parece-me que estou me distanciando dele e apelando a outra pessoa com melhores conhecimentos, a meu amigo que me informara sobre a trimetilamina. Assim como eu me voltara de Irma para seu amigo, de Otto para Leopold. Afastem de mim essas pessoas e substituam por 3 outras de minha escolha. Assim, me livrarei das acusações que acredito não merecer. O sonho demonstra amplamente a falta de fundamento dessas recriminações. As dores de Irma não são culpa minha. A culpa é dela mesma, pois se recusa a aceitar minha solução. As dores de Irma não são responsabilidade minha, pois são de natureza orgânica e não podem ser curadas mediante um tratamento psíquico. As dores de Irma são explicadas de forma satisfatória por sua vil vez, trimetilamina, algo que não posso mudar. O sofrimento de Irma foi provocado por uma injeção imprudente com uma seringa suja, como a flebite de minha velha senhora, enquanto eu mesmo jamais cometo um erro em minhas injeções. Percebo, porém, que essas explicações referentes às dores de Irma, apesar de colaborarem para me isentar de qualquer culpa, não são compatíveis entre si, chegam até a se excluir mutuamente. Toda essa alegação, esse sonho, não é outra coisa. Lembra vivamente a defesa do homem que era acusado pelo vizinho de ter devolvido uma chaleira em estado defeituoso. Em primeiro lugar, ele diz que a devolvera em perfeito estado. Em segundo lugar, que a chaleira já estava furada quando ele a tomou emprestada. Em terceiro lugar, que jamais tomou emprestada a chaleira do vizinho. Tanto melhor. Basta que uma das 3 linhas de defesa seja aceita como válida para que o homem seja absolvido. No sonho, há ainda outros temas, cuja relação com a minha absolvição da culpa pela doença de Irma não é tão evidente. A doença da minha filha e de uma paciente do mesmo nome,
a nocividade da cocaína, a afecção do meu paciente em sua viagem pelo Egito, a preocupação com a saúde mental da minha esposa, a saúde da minha esposa mental foi ato falho meu, porque eu acho que a coitadinha sofria, que quem já leu a biografia lá dele sabe que ela, né, comia um 12 com Freud, que não era tão bonzinho assim. Do meu irmão, Dr. M, e meus próprios males físicos. A preocupação com o amigo ausente que sofre de supurações nasais. Mas, quando contemplo tudo isso como um todo, tudo se encaixa num só grupo de pensamentos, que poderia receber o rótulo: preocupação com a saúde própria e alheia, responsabilidade médica. Lembro-me de um vago sentimento embaraçoso que tive quando Otto me trouxe a notícia sobre o estado de Irma. O grupo de pensamentos que participa do sonho me permite, em retrospectiva, exprimir esse sentimento fugaz. É como se ele me dissesse: você não a leva a sério bastante as suas obrigações médicas, não é meticuloso, não cumpre o que promete. Então, esse grupo de pensamentos teria se colocado à minha disposição para que eu pudesse demonstrar como sou responsável, o quanto me importo com a saúde dos meus parentes, amigos e pacientes. É digno de nota que esse material inclua também lembranças embaraçosas, que falam mais a favor da acusação atribuída ao meu amigo Otto do que minha defesa. O material é, por assim dizer, imparcial, mas inconfundível a ligação desse material mais amplo, no qual o sonho se baseia, com o tema mais restrito do sonho, do qual se originou o desejo de não ser responsável pela doença de Irma. Não afirmo ter desvelado por completo o sentido desse sonho, que por sua interpretação não apresente lacunas. Poderia me deter por muito mais tempo no sonho, extrair dele ainda outros esclarecimentos e discutir novos enigmas que levanta. Olha só, essa semana passada, alguém estava me perguntando onde que o Freud fala sobre enigma. Tu lembra, Dani? Lembra onde foi? Foi no Mal-Estar. Vou até anotar aqui, ó, para lembrar lá, porque ele fala de enigma aqui. Eu achei, eu ia te mandar nos primeiros escritos, eu achei Eu onde acho que ele usava essa palavra mais no inicinho mesmo, assim. Depois ele foi desenvolvendo. na parte do mecanismo de esquecimentos mesmo, ele usa essa. Eu sabia que tinha por aqui, mas não lembrava exatamente em qual texto que estava. Eu não sei se a gente já falou aqui sobre enigmas, mas é muito importante para a gente entender a condução de um caso psicanalítico quando a gente pensa nessa função ali de enigma, quando a gente consegue ouvir um paciente e entender qual que é o enigma que tem por trás. A Marion Minerva, ela fala que o paciente, ele conta historinhas. E aí, para quem conhece, né, o que a Marion fala, dentro dessas historinhas existe o enigma, e a partir do lugar desse enigma, a gente pode fazer perguntas que levem o paciente a entender também o próprio enigma e desvendar ele. É muito bacana pensar no tratamento psicanalítico dessa forma. E aí eu queria, enfim, saber onde que ele falava tanto de enigma, mas não lembrava exatamente um texto. Eu mesmo conheço as passagens que me permitiram seguir outras linhas de pensamento, mas considerações que surgem em todo sonho próprio me impedem de dar continuidade ao trabalho interpretativo. Quem se sentir tentado a condenar apressadamente minha reserva, a este sugiro que tente ser mais sincero do que eu. Não dá. Por ora, satisfaço-me com este novo conhecimento adquirido. Se aplicarmos o método da interpretação dos sonhos aqui apresentado, descobriremos que o sonho tem realmente um sentido e que de maneira nenhuma é expressão de uma atividade cerebral fragmentada, como querem os estudiosos. Após completar o trabalho de interpretação, percebemos que o sonho é a realização de um desejo. Gente, eu queria que alguém conseguisse mesmo
incorporar ele. Que eu queria falar o tanto que eu sou fã desse homem. Meu Deus, eu acho ele muito, muito fofo. Estou muito apaixonada. Fala para ele, aqui a transferência é excessivamente positiva, entendeu? A gente tem um negócio, é uma conexão. Acho ele demais. Nessas coisinhas que ele fala, né? Tenta ser mais sincero aí do que eu. A gente sabe, né? A gente sabe que não é tão fácil assim. Mas, ó, até semana que vem. Semana que vem tem de novo. E deixa eu aproveitar e olhar. Ai, é dia 3, semana que vem, né? E aí eu vou mandar mensagem para vocês, porque no dia 10 eu não vou fazer porque estarei de férias, beleza? Mas só vai pegar uma quinta. E aí depois em agosto, tô de férias de novo. Que aí de novo vai pegar mais uma semana que a gente não vai fazer, mas vou ficar então com a data agora de julho só para vocês se programarem. No dia 10 a gente não tem, tá bom? Semana que vem, então, a gente se vê. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até mais.